Olá, tudo bem? Hoje vamos mergulhar em um tema que pode transformar suas manhãs e sua vida, como acordar cedo e ativar o seu melhor, inspirados pelos ensinamentos do estoicismo. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa o seu like, compartilha este vídeo e inscreva-se para não perder nenhuma dica poderosa. E, nos comentários, escreva amanhecer para eu saber quem está pronto para despertar sua melhor versão. Isso ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas e juntos podemos ajudar o próximo. Vamos lá? Sabe aquele peso que você sente no corpo e na mente ao acordar, como se um manto invisível te envolvesse? Essa é a dor vibracional oculta, o resíduo de noites mal dormidas que reflete um desalinho interno, uma resistência silenciosa ao chamado do novo dia. Imagine por um momento um farol em meio à neblina. Só se acende quando a névoa se dissipa. Da mesma forma, seu corpo e sua mente só despertam de verdade quando aprendem a reconhecer a transição natural entre noite e dia. Logo no primeiro suspiro da manhã, você tem uma oportunidade única de reconquistar a plenitude que só o silêncio pré-urgências oferece. Pense em quando éramos crianças. O amanhecer era um convite para explorar, para brincar, para descobrir o mundo. Com o tempo, esse convite foi trocado por cobranças, prazos, notificações incessantes. Mas e se eu te dissesse que podemos resgatar, mesmo que aos poucos, aquele estado de curiosidade e frescor interno? O sono tardio nem sempre é culpa do cansaço físico. Muitas vezes é fruto de padrões inconscientes que nos levam a apertar o botão de soneca repetidas vezes, como quem afasta um mensageiro indesejado. Esse gesto simples confirma um velho ditado estoico de Epicteto. Não é o sono que tira o controle de sua vida, mas sua decisão de sucumbir a ele. Neste vídeo, vamos mostrar que esse apertar de botão pode deixar de ser um hábito automático e virar um ato consciente de poder pessoal. E por que isso importa tanto? Porque acordar cedo não é apenas uma questão de disciplina matinal. É um exercício de soberania sobre si mesmo. Quando você se levanta antes do mundo exigir algo de você, assume o leme do próprio destino. É nessa janela de tempo, antes que as demandas externas surjam, que se planta a semente da produtividade com propósito, do autocontrole e da conexão íntima com seus objetivos mais profundos. Ao longo dos próximos minutos, vou apresentar 6 lições que combinam o que há de mais sólido na neurociência do ritmo circadiano e as poderosas metáforas dos mestres estoicos. Você vai descobrir como a luz azul das telas sabota seu relógio biológico e por que criar zonas de penumbra pode antecipar seu despertar natural. Por que um ritual simples de journaling noturno esvazia sua mente, preparando o terreno para um sono mais profundo? De que maneira a pressão por produtividade à noite influencia o cortisol e fragmenta o sono? E como cultivar curiosidade libera mais energia pela manhã? O método estoico de Marco Aurélio para reprogramar seu alarme interno, com passos práticos para treinar seu hipotálamo. Um ritual de respiração consciente que, em apenas 2 minutos, reduz o cortisol em até 25% e aumenta a clareza mental imediatamente ao acordar. Por que esperar pela motivação é uma armadilha? E como ancorar um gatilho externo transforma a inspiração em hábito automático? Essas lições não ficarão apenas no campo das ideias. Cada uma virá acompanhada de exercícios práticos, analogias vivas e citações de pensadores como Epicteto, Marco Aurélio, Aristóteles, Sêneca, Viktor Frankl e outros mestres que nos guiaram por séculos. Você vai aprender, por exemplo, que desligar as telas 60 minutos antes de deitar aumenta em 30% suas chances de despertar naturalmente 1 hora mais cedo. Que um simples bloco de 5 minutos para anotar preocupações e gratidões reduz em até 40% a atividade do córtex pré-frontal, acalmando a mente, e que, ao escolher um horário fixo de despertar,
Mesmo aos fins de semana e avançar apenas 10 minutos a cada 3 dias, você afina seu relógio interno como um instrumento afinado para um concerto, ajustado para o horário exato do seu melhor desempenho. Mas tudo isso só vai funcionar se, ao sair da cama, você se levantar no primeiro toque do alarme e beber um copo de água fria, um pequeno choque que fortalece as sinapses do locus coeruleus, a região do cérebro que dispara o estado de alerta. E antes de sair do quarto, dedicar 2 minutos a respirações profundas, 4 segundos inspirando, 6 segundos expirando, para ativar o nervo vago e derrubar os níveis de cortisol. Ao finalizar, vamos reunir tudo isso em um desafio prático. Escolha 3 dessas lições, pratique durante 21 dias e observe a metamorfose energética que acontece quando você governa suas manhãs. Porque, como Sêneca dizia, não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E ao acordar cedo, você aponta o leme do seu dia para o seu melhor destino. Viktor Frankl nos lembra ainda que, mesmo no menor momento, podemos encontrar sentido, e cada amanhecer é uma chance diária de recriar o seu propósito. Então, respire fundo, abra bem os olhos e prepare-se para descobrir como transformar o amanhecer em sua arma secreta de autodomínio. A jornada começa agora. 1. Cuidado com o relógio biológico sabotador. Você já acordou com aquela sensação de desencontro, como se tivesse dormido horas a mais do que precisava, mas ainda assim estivesse exausto? A causa costuma estar em um maestro invisível, regendo mal nossa orquestra interna. O ritmo circadiano. Quando mantemos as telas brilhando até o último instante, entregamos ao nosso relógio biológico, o núcleo supraquiasmático, partituras confusas. Sem os sinais claros de escuridão, a melatonina não consegue fluir, e o sono fica superficial, interrompido, longe do descanso profundo que prepararíamos para um despertar leve. Imagine que você é um farol em meio à neblina. Só acende quando sente a densa umidade do ar. Da mesma forma, seu corpo só dispara o mecanismo do sono quando identifica consistentemente ambientes mais escuros. Estudos mostram que quem reduz a exposição à luz azul pelo menos 1 hora antes de deitar tem 30% mais chance de acordar naturalmente 1 hora mais cedo e com mais entusiasmo para começar o dia. Por isso, proponho que, a partir das 21h, você instale na sua casa o que eu chamo de penumbra progressiva. Troque lâmpadas frias por quentes, acenda abajures em vez de luzes de teto, use o modo noturno do celular e, se puder, feche as cortinas para bloquear qualquer claridade externa. Esse ajuste sutil envia ao seu cérebro o recado inequívoco de que a noite chegou, permitindo ao seu relógio interno alinhar-se ao ciclo natural. Não é preciso exagerar, basta escolher velas aromáticas. Lavanda ou camomila funcionam muito bem, e uma lâmpada âmbar fraca para ler ou escrever. Pense nisso como um experimento lúdico. Teste o número ideal de minutos que sua casa fica inteira em penumbra e observe como seu corpo, aos poucos, passa a antecipar o sono. E sim, é até divertido criar lembretes no celular para avisar. Zona de penumbra ativada. Assim como o capitão entende o mar, você precisa entender seu próprio ciclo para navegar com maestria pelo dia. 2. Erro invisível. Dormir sem transição de desligamento mental. Ao final do dia, muitos de nós chegam exaustos acreditando que, ao deitar, corpo e mente simplesmente desligam sozinhos. Mas, como um computador com várias abas abertas, a mente continua rodando aplicativos pesados. Preocupações, cobranças e aquele saldo emocional que não foi processado. Carl Jung já nos advertia que, se não tornamos consciente o que permanece na sombra, ele governa nossa vida sob o disfarce de destino. E é justamente esse destino inconsciente que gera noites mal dormidas. A solução, surpreendentemente simples, é dedicar 5 minutos para anotar tudo.
o que incomodou, o que ficou pendente, mas também aquilo que trouxe gratidão. Pesquisas em neurociência indicam que esse ritual de journaling reduz em até 40% a atividade do córtex pré-frontal, liberando sua mente do ciclo de ruminação. Ao escrever, você esvazia o balde interno, oferecendo ao cérebro um sinal claro de tudo arquivado, agora posso descansar. Marco Aurélio, embora não tivesse caderno, fazia algo semelhante. Revisava mentalmente os atos do dia, elogiando o bem e perdoando o erro, preparando-se para o descanso. Para tornar isso parte do seu ritual, mantenha um bloco e uma caneta na mesa de cabeceira. Ao terminar, feche os olhos, respire profundamente 3 vezes e sorria para si mesmo, como quem dá boa noite a um amigo interno. Se quiser elevar o efeito, prepare um chá de camomila enquanto escreve, ou inclua 5 ciclos da respiração, 4, 7, 8. 4 segundos inspirando, 7 segurando, 8 expirando. Técnica validada por Harvard para reduzir a ansiedade. Esses simples gestos de transição transformam seu quarto em um santuário do silêncio. Sinalizam ao seu sistema nervoso que a circulação de informações acabou e convidam o corpo a entrar nas fases reparadoras do sono. Na manhã seguinte, você despertará com mais clareza e energia, pronto para aplicar as lições que vamos ver a seguir. 3. Por que a pressão de ser produtivo atrasa seu relógio? Você já percebeu como, quando o trabalho aperta e a cabeça insiste em listar tarefas sem parar, o sono fica cada vez mais escasso e agitado? Parece contraditório. Deveríamos ser mais produtivos durante o dia para descansar melhor à noite, mas o oposto acontece. Quando nos forçamos a render até o último minuto, elevamos os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, exatamente quando nosso corpo deveria produzir melatonina e iniciar o ciclo de regeneração. Imagine seu cérebro como um solo. Se você arar o dia inteiro, sem dar um tempo para a terra descansar, quando chegar a hora de semear, nada brota direito. Do mesmo modo, a pressão por produtividade contínua cria veias de tensão pelo corpo, que atravessam o sono e impedem as fases mais profundas e mais importantes do descanso. Estudos mostram que profissionais submetidos à alta cobrança têm sono mais fragmentado e menos REM, a fase do sono responsável por processar emoções e consolidar memórias. O que torna tudo ainda mais paradoxal é que, ao tentarmos forçar nossa produtividade até o último segundo, obtemos resultados piores. Pesquisas em psicologia organizacional indicam que a curiosidade, e não a cobrança, é o motor que libera energia natural pela manhã. Quando permitimos ao nosso cérebro momentos de exploração despretensiosa, seja lendo algo leve antes de dormir ou anotando ideias soltas, a mente relaxa, diminui o cortisol e se prepara para um sono realmente restaurador. Para reverter esse ciclo vicioso, proponho um método em 3 etapas, fácil de seguir, mas poderoso. Defina 3 tarefas essenciais ao amanhecer. Escolha até 3 ações simples que, se cumpridas logo ao acordar, já deem um senso de conquista. Pode ser beber um copo de água, alongar o corpo por 5 minutos e escrever uma frase de intenção para o dia. Esse trio matinal funciona como as primeiras sementes que vão brotar ao longo das horas. Planeje o dia na noite anterior. Antes de dormir, dedique um instante para anotar o esboço do seu dia, compromissos, prioridades e até possíveis intervalos de pausa. Essa clareza mental reduz a ansiedade sobre o que vem pela frente e, de quebra, envia ao seu cérebro o recado de que há um roteiro para seguir, liberando espaço para o descanso. Remova distrações digitais até cumprir a primeira tarefa. Ao acordar, resista ao impulso de checar notificações imediatamente. Deixe o celular no modo avião ou com o Não Perturbe ativo até você completar suas 3 tarefas essenciais. Assim,
A mente não se dispersa com demandas externas antes que você tenha ganho seu primeiro ponto de energia interna. Pense nesse processo como preparar o solo antes de plantar. Sem remover pedras e semear na terra adequada, a semente não enraiza. Quando você limpa as primeiras horas da interferência digital e foca em ações pequenas, mas significativas, o seu corpo ganha a confiança de que está em um terreno seguro para despertar e crescer. Aristóteles, ao refletir sobre hábitos, dizia que somos o que repetidamente fazemos. Se suas manhãs se tornam um ritual de pequenas vitórias, seu cérebro passa a associar o despertar a um estado de motivação natural, reduzindo a necessidade de um pico artificial de adrenalina para acelerar o dia. Para tornar essa técnica parte da sua rotina, experimente hoje mesmo. Escolha suas 3 tarefas e escreva-as em um post-it colado no espelho do banheiro. Defina antes de dormir um lembrete no celular que toque 5 minutos antes de se deitar, lembrando-o de preencher o plano do dia. Ao acordar, resista ao botão de notificação e olhe primeiro para o post-it. Sinta a satisfação de cumprir a tarefa 1 e depois libere o celular. Como brincadeira, você pode até nomear seu trio matinal: Operação Raio-X, Manhã de Campeão, ou algo que faça sentido para você. O humor aqui é um aliado. Ao rir da própria grandiosidade do nome, você relembra que a disciplina não precisa ser sisuda, pode ser leve e até divertida. No fim das contas, não se trata de mais horas de trabalho, mas de qualidade de descanso e propósito claro. Quando você retira a pressão de ser produtivo a qualquer custo, abre espaço para a curiosidade, a criatividade e o verdadeiro vigor matinal. 4. Exercício prático para reprogramar o alarme interno. Imagine acordar naturalmente, poucos minutos antes do alarme, sentindo o corpo pronto para se mover, como um músico que já sabe a melodia antes da batuta do maestro marcar o início. Esse é o poder de treinar o seu alarme interno, o hipotálamo e as estruturas cerebrais que regulam o despertar, para antecipar o início do dia com vigor e foco. O primeiro passo é escolher um horário fixo de despertar, mesmo nos finais de semana. Pode parecer drástico no início, mas a consistência é fundamental. Marco Aurélio, em suas meditações, recomenda encarar cada manhã como uma nova oportunidade, independente do que ocorreu ontem. Ao acordar sempre no mesmo horário, você envia ao seu corpo um sinal inequívoco de regularidade, permitindo que seu relógio interno se ancore nesse padrão. Depois, em vez de avançar abruptamente para a hora-alvo desejada, ajuste o tempo gradualmente. Se hoje seu relógio biológico ainda o faz despertar às 7h30, mas você quer chegar às 6 horas, comece ajustando em apenas 10 minutos a cada 3 dias. A cada mudança, mantenha esse novo horário por pelo menos 3 dias, observando como seu corpo se adapta. Assim como afinar um violino, uma nota de cada vez, com paciência. Você afina seu ritmo de sono até que o despertar desejado passe a acontecer de forma automática. Quando finalmente soar o alarme, resista ao impulso de encostar novamente o dedo no botão de soneca. Levante-se imediatamente e, antes de qualquer outra coisa, beba um copo grande de água fria. Esse choque suave ativa o locus coeruleus, pequena estrutura no tronco cerebral responsável por liberar noradrenalina e disparar o estado de alerta. É como dar um empurrão gentil, porém eficaz, para o sistema que faz você perceber: o dia começou e estou pronto. Para dar suporte a esse treinamento, inclua um breve momento de intenção estoica. Ao se sentar na beira da cama, respire algumas vezes e repita mentalmente uma frase curta, por exemplo: hoje escolho governar meu dia. Marco Aurélio enfatizava a importância de começar o dia com propósito, dirigindo a prohaireses, a vontade racional, em direção ao que realmente importa. Esse pequeno ritual
conecta seu despertar físico a uma intenção profunda, reforçando a motivação interna. A consistência desses passos gera uma poderosa sinergia neural. Cada manhã completada fortalece as sinapses no locus coeruleus e no hipotálamo, tornando mais natural o despertar no horário estabelecido. A neurociência confirma que as conexões repetidas formam circuitos automáticos. Ao transformar esses gestos em hábito, você não dependerá mais da motivação volátil, mas de uma arquitetura cerebral já moldada para a ação matinal. Para reforçar, pense na metáfora de um instrumentista. Antes de um concerto, ele sintoniza seu violão, ajustando cada corda com cuidado. Se começar a tocar sem afinar, as notas ficarão desafinadas e o resultado, caótico. Ao treinar seu alarme interno, você faz a mesma coisa com seu cérebro. Afina suas cordas biológicas para tocar a sinfonia de um dia produtivo, cheio de clareza e energia. Algumas dicas finais para potencializar o exercício. Compromisso público. Compartilhe seu horário fixo de despertar nas redes ou com um amigo. A responsabilidade social aumenta a adesão. Registro diário. Anote num diário como se sentiu ao acordar. Níveis de energia, clareza mental, humor. Em uma semana, ficará evidente seu progresso. Ambiente imediato. Deixe ao lado da cama uma garrafa d'água fria e um post-it com sua frase de intenção. Assim, não perde tempo e associa o gesto físico ao ritual mental. Flexibilidade compassiva. Se um dia você falhar, evite autocrítica severa. Os estoicos nos lembram de aceitar o inevitável com serenidade e retomar o caminho sem culpa. Ao praticar esse exercício por 3 semanas, o período clássico para cristalizar um hábito, você despertará de forma estável, como um girassol que abre suas pétalas para o sol. E, ao escolher essa disciplina gentil, mostrará a si mesmo que o controle de suas manhãs está em suas mãos, transformando cada amanhecer em um ato de soberania pessoal. 5. O fator silencioso que amplia seu vigor. Respiração consciente ao acordar. Imagine sair da cama ainda envolto pelo véu sutil entre o sono e a vigília, onde cada respiração pode ser a centelha que acende sua clareza interior. Quando acordamos ofegantes ou com o peito pesado, muitas vezes nem percebemos. Nossas inspirações estão rasas, pantagruélicas, incapazes de mobilizar o tônus vagal que governa a calma do corpo. Respirar superficialmente mantém o nervo vago numa tensão constante, elevando o cortisol e impedindo que a mente alcance o estado de presença e vigor que desejamos para começar o dia. Na neurociência energética, o nervo vago é entendido como a rodovia da calma. Joe Dispenza descreve em seus estudos como a respiração diafragmática profunda ativa esse caminho, reduzindo os níveis de cortisol em até 25% e ampliando a coerência cardíaca. Aquele pulso interno que sincroniza ritmo respiratório e batimentos, gerando clareza mental e resistência ao estresse. Em termos estoicos, é como purificar o som interno antes de iniciar o concerto da manhã. Um pequeno ajuste acústico que faz toda a diferença. Ao despertar, reserve um instante para praticar a respiração consciente. Sente-se na beira da cama, mantenha os pés firmes no chão e posicione as mãos sobre o abdômen, como quem acaricia o centro de sua energia vital. Feche os olhos e inspire contando mentalmente até 4, sentindo o diafragma descer e o abdômen se expandir. Segure por 2 segundos, consolidando a entrada de oxigênio, e depois expire lentamente, num fluxo contínuo de 6 segundos, como se soprasse as cinzas de um incenso delicado. Repita esse ciclo 10 vezes, mantendo a atenção no suave movimento de subida e descida do peito. Essa prática de apenas 2 minutos se mostra contraintuitiva. Muitos imaginam que precisam de longos rituais para sentir diferença.
Mas estudos em psicologia somática revelam que, mesmo em 2 repetições do padrão 4-2-6, o cérebro libera ondas alfa associadas ao estado meditativo. Aquelas mesmas ondas que predominam durante momentos de criatividade e intuição profunda. Viktor Frankl certa vez apontou que, mesmo no menor momento, encontramos o poder de decidir nossa atitude. E aqui está o exemplo prático. Nesses breves instantes, você decide escapar da pressa e abraçar o silêncio interno. Enquanto respira, mentalize uma lamparina interna acendendo passo a passo. Na primeira inspiração, imagine o pavio ganhando luz. Na segunda, o óleo fluindo. E ao expirar, sinta a chama se estabilizando. Essa analogia espiritual ecoa a ideia de que cada sopro carrega a faísca de autocontrole. Cedo, você alimenta seu farol interno antes de se lançar às demandas externas. Alguns pontos importantes para transformar esse ritual em hábito. Consistência atenciosa. Mantenha a prática sempre no mesmo lugar. À beira da cama, a poltrona ao lado ou num tapete macio. A repetição espacial cria um habitat respiratório, que seu cérebro associa instantaneamente ao relaxamento. Variação compassiva. Se em algum dia estiver com dificuldade de alcançar toda a contagem, ajuste. Pode ser 3S, 2S, 5S ou 5S, 3S, 7S. O essencial é manter o princípio de inspiração lenta e expiração mais longa, ativando o sistema nervoso parasimpático. Registro sensorial. Use poucas palavras para anotar num diário ao lado da cama como se sentiu. Respirei e meu peito relaxou. Vi a luz interna acender. Esse ato simples fortalece a memória procedural e consolida a prática no cérebro. Integração com movimento. Se quiser intensificar, depois do 10º ciclo, levante os braços acima da cabeça na inspiração e os abaixe lentamente na expiração, como se abraçasse o horizonte. Isso reforça a sensação de expansão e recepção de energia. Humor sutil. Brinque consigo mesmo dizendo: hoje minha lamparina interna está acesa em 10% e, dia após dia, celebre cada incremento percentual. O estoicismo admite leveza quando o objetivo é cultivar disciplina com compaixão. Ao finalizar esses ciclos, você notará uma diferença sutil, porém poderosa. O coração bate numa cadência mais tranquila. O pensamento se organiza e a vontade de pular da cama se torna um impulso natural, não uma obrigação. Com essa base fisiológica reequilibrada, as lições seguintes se tornam muito mais fáceis de aplicar, pois sua mente já estará alinhada ao propósito que definimos desde o início: transformar o amanhecer em uma alavanca de autoaperfeiçoamento. No plano estoico, Sêneca lembrava que granitos de areia formam o deserto, sugerindo que pequenas rotinas diárias compõem nosso caráter. Aqui, cada respiração consciente é um grão colocado com atenção, construindo a paisagem interna de calma e vigor que sustenta qualquer empreendimento. E, para finalizar essa parte com um toque de Viktor Frankl, é entre o estímulo e a resposta que reside nossa liberdade. E, ao escolher respirar com consciência, você amplia o espaço entre o sono e a ação, onde floresce sua soberania. 6. Mito da motivação. Por que esperar à vontade é armadilha? Você já se pegou sentado na beira da cama, aguardando aquele feeling de motivação invadir seu peito para finalmente se levantar? Talvez tenha pensado: quando eu realmente me sentir inspirado, aí sim começarei minha rotina. Mas essa crença silenciosa, de que a vontade precede a ação, é uma armadilha sutil que rouba preciosos minutos ou horas do seu dia. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, nos lembra: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ou seja, não espere que um lampejo de inspiração surja de algum céu criativo. Construa hábitos que acionem seu estado de alerta
mesmo antes de você sentir vontade. Nesse sentido, a motivação é volátil como o vento, inconstante e imprevisível, enquanto o hábito é o leme firme que mantém seu navio na rota desejada. Pesquisas em neurociência comportamental revelam que nosso cérebro adora atalhos. Quando você repete uma ação em resposta a um estímulo consistente, forma-se uma ponte neural entre o gatilho e a resposta. Um circuito quase automático. A tal iniciação do dia, portanto, não precisa da motivação. Basta de um gatilho externo, como o toque repentino de uma luz intensa ou o som de um instrumento específico, para que o mecanismo interno dispare sem hesitação. Imagine um pavio mergulhado em óleo. Ele não precisa de vontade para acender. Basta uma faísca para que a chama surja. Assim funciona nosso sistema nervoso quando bem treinado. Se você colocar como hábito, por exemplo, ao ouvir o alarme, acender imediatamente uma luz branca forte, seu corpo começará a associar aquele clarão ao sinal de acordar e agir. Em poucas repetições, a ponte neural estará formada. É o mesmo princípio do condicionamento clássico, descrito por Pavlov, mas aplicado ao seu despertar. Para traduzir isso em prática, proponho o ritual do gatilho luminoso. Escolha uma lâmpada de alta intensidade, 3.000, 5.000 lumens, ou um abajur com lâmpada branca fria. Instale o interruptor ao lado da cama, de modo que, ao sair do colchão, seu alcance seja imediato e natural. Defina o alarme para tocar na hora desejada e, logo em seguida, levante-se e acenda a luz em um único movimento fluido, sem pausas, sem sonecas. Enquanto a luz toma o ambiente, repita mentalmente uma frase curta, como "A chama da manhã me desperta". Esse mantra pode parecer poético, mas funciona como reforço positivo para seu cérebro associar estímulos sensoriais, claridade, a estados internos, vigilância. Durante a primeira semana, mantenha um diário breve. Anote se sentiu menos preguiça, se o corpo despertou com mais facilidade e como seu humor se comportou. A repetição diária desse ritual, por pelo menos 3 semanas, consolida o hábito. A luz, e não a vontade, passa a ser o motor do seu despertar. Você se torna, dia após dia, um farol humano, sensível ao estímulo estrutural, não aos caprichos momentâneos do humor. Além do gatilho luminoso, outras ancoragens sensoriais podem ajudar a fortalecer sua ponte neural. Som específico. Programe seu alarme para tocar um som curto e marcante. Passante e seque, um sino suave ou um acorde de piano vibrante. Aroma matinal. Experimente colocar um difusor com óleo essencial de hortelã ou alecrim que seja ativado no momento do alarme. O olfato cria ligações rápidas no sistema límbico, centro das emoções. Toque físico. Deixe uma toalha fria ao lado da cama. Ao se levantar, enxugue rapidamente o rosto. Esse choque térmico funciona como estímulo potente para engajar o sistema nervoso simpático e mandar um recado de hora de despertar. Essas variações podem ser combinadas, criando uma sinfonia de gatilhos que alavancam seu estado de alerta. E o melhor, como esses estímulos são externos, não dependem da sua força de vontade. Bastam alguns instantes para que o circuito interno se feche, entregando a energia de que você precisa. A armadilha da motivação, portanto, é acreditar que precisamos sentir algo para agir. Mas, como Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, nos ensinou, somos livres não por esperar o sentir, mas por escolher as ações corretas diante dos eventos. A verdadeira liberdade matinal está em arquitetar seu ambiente para servir aos seus propósitos, em vez de se curvar às urgências da preguiça. Se em algum dia, e isso pode acontecer, você se esquecer de acender a luz ou o gatilho não funcionar, não se critique. Os estoicos nos ensinam a praticar a ataraxia, a serenidade diante das falhas. Reconheça o deslize, sorria, retome o ritual no dia seguinte sem culpa. O progresso real
É construído por consistência, não por perfeição. Para dar mais leveza a esse treinamento, crie um nome divertido para o seu conjunto de gatilhos: Protocolo Fênix ou Manual do Despertar. Quanto mais criativo, mais seu cérebro será atraído pela novidade, reforçando o hábito sem cair no tédio. E aqui entra uma última dica de humor compassivo. Jogue uma pontuação simbólica em cada manhã bem-sucedida. Se foram 5 dias seguidos, dê-se 5 pontos de luz e celebre internamente com um sorriso. Com esse cultivo de hábitos, sem esperar a volátil chama da inspiração, você perceberá que acordar cedo deixa de ser uma batalha interna e se torna um ato fluido e natural. A ponte neural entre estímulo e ação estará tão sólida que, ao menor sinal, seu corpo e mente responderão prontamente, prontos para abraçar o dia. Colhendo os frutos do amanhecer. Ao longo deste vídeo, desvendamos 6 lições poderosas para transformar o simples ato de acordar cedo em um alicerce de autocontrole, clareza e energia duradoura. Vamos revisitar cada uma delas para consolidar esse aprendizado. Penumbra progressiva. Ao reduzir gradualmente a luz e evitar telas ao entardecer, você reencontra o ritmo natural do seu relógio biológico, permitindo que a melatonina flua no momento certo e conduza a um despertar mais suave. Journaling noturno. 5 minutos de escrita livre antes de dormir esvaziam o balde dos pensamentos, diminuem a atividade do córtex pré-frontal em até 40% e preparam a mente para um sono profundo e reparador. Planejamento e curiosidade. Substituir a pressão por produtividade imediata pela definição de 3 tarefas essenciais ao amanhecer, planejando o dia na noite anterior e mantendo o foco até a primeira conquista, gera mais disposição matinal do que forçar a produtividade até tarde. Reprogramação do alarme interno. Escolher um horário fixo de despertar, ajustá-lo em incrementos de 10 minutos a cada 3 dias e levantar-se imediatamente bebendo água fria, fortalece as sinapses do hipotálamo e do locus coeruleus, afinando seu relógio interno como um instrumento pronto para o concerto do dia. Respiração consciente ao acordar. 2 minutos de respiração diafragmática, 4S in, 2S de pausa, 6S out. Ativam o nervo vago, reduzem o cortisol em até 25% e cultivam coerência cardíaca, abrindo um espaço de calma e presença antes de qualquer rotina. Gatilhos sensoriais para ação automática. Ancorar o despertar a estímulos externos, luz intensa, som marcante, aroma vibrante ou toque frio, cria pontes neurais que substituem a motivação volátil pelo hábito inabalável, permitindo que seu corpo reaja prontamente ao menor sinal. Cada uma dessas práticas, fundamentada em neurociência, reforçada por metáforas vivas e validada pela sabedoria dos mestres estoicos como Epicteto, Marco Aurélio e Aristóteles, forma um mosaico de mudanças que vão além do relógio. São passos concretos rumo a uma vida mais intencional. Não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Sêneca. Este insight nos lembra que acordar cedo só faz sentido quando temos um propósito claro. O vento da manhã sopra a favor de quem aponta o leme na direção certa. Ao escolher qual destas lições colocar em prática primeiro, você indica ao seu eu interno onde deseja chegar. E, como Viktor Frankl nos ensinou, mesmo no menor momento, encontramos o poder de decidir nossa atitude. Em cada manhã, reside uma oportunidade de recriar o seu sentido, de plantar a semente de um dia com mais significado. É naquele instante silencioso, antes das demandas externas, que você pode escolher a atitude que moldará suas próximas horas e, por extensão, sua vida. Desafio prático dos 21 dias. Para transformar essas ideias em hábitos permanentes, proponho um desafio. Escolha pelo menos 3 das 6 lições apresentadas
e pratique-as diariamente por 21 dias. Anote num caderno seu progresso. Observe as mudanças de humor, energia e foco. Compartilhe nos comentários qual combinação você escolheu e conte como está se sentindo a cada semana. Dia 1-7. Estabeleça o ritual, zona de penumbra, journaling ou qualquer outro. Dia 8-14. Consolide a prática. Ajuste detalhes para torná-la mais prazerosa. Dia 15-21. Reforce o hábito automatizando o gatilho externo e reduzindo a resistência interna. Ao final desse período, o que hoje pode parecer desafiador se tornará sua nova realidade. Um despertar natural, antecipado e pleno. Se este vídeo te inspirou, não esqueça de curtir, compartilhar com amigos que precisam dominar as manhãs e inscrever-se no canal para mais conteúdo transformador. Deixe nos comentários a frase 21 dias de amanhecer, para eu saber que você aceitou o desafio e também para ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho. Ao fechar os olhos hoje, imagine o girassol que, paciente e fiel, gira suas pétalas em direção ao primeiro raio de sol. Que cada amanhecer seja seu guia e que você, assim como o girassol, alinhe seu ser ao foco da luz, deixando sua melhor versão florescer. Mensagem final para o coração. A dor que te quebrou pode ser a mesma que te desperta. Escolha hoje cultivar a chama interna do seu próprio amanhecer e descubra o poder de reger sua vida com serenidade, propósito e coragem. Obrigado por assistir e até o próximo amanhecer.